O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. E embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. Embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e, depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, reunidos em Teu nome, queremos elevar as nossas preces e as nossas vibrações a fim de entrarmos em sintonia com a corrente franciscana, com as falanges brancas do universo e com os orixás que comandam a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, o nosso guia-chefe, que nos ampare para que sigamos no caminho da evolução, amparados no Evangelho do nosso Mestre Jesus.
Pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, do corpo e do espírito, nos hospitais, manicômios, prisões e pelas ruas. Pedimos pelas crianças abandonadas, maltratadas, exploradas e abusadas. Pedimos pelas vítimas das guerras e conflitos étnicos, religiosos e políticos. Rogamos a Maria Santíssima que envolva com a sua luz azul de paz e harmonia toda a humanidade, para que os corações dos líderes políticos e religiosos das nações promovam a paz, a fraternidade e a igualdade, já que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e temos todos o mesmo destino, que é a perfeição. Que possamos nos esforçar para emitir bons pensamentos e energias positivas, a fim de preservarmos o meio ambiente desse planeta que nos recebeu e nos dá a oportunidade de redenção e aprendizado. Pedimos também pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. O item é a vida futura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem é do Evangelho de João, no capítulo 18, dos versículos 33 a 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis.
Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé ou mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Essa passagem do Evangelho, que fala da vida futura, nos mostra que todas as culturas religiosas, cada uma ao seu modo, acreditavam e acreditam numa continuidade após a morte. As condições são várias. Os egípcios, por exemplo, sepultavam seus mortos com uma série de objetos que eles acreditavam que seriam úteis ou necessários no além-túmulo. Só os agnósticos e os materialistas é que acreditam que a morte é o fim de tudo. E Jesus, para enfatizar a importância das virtudes morais, sempre presente nos ensinamentos que ele passava, associou a vida futura à prática dessas virtudes. Haja visto que naquela época o povo não tinha capacidade para entender a necessidade da reencarnação e muito menos a lei de causa e efeito. O mais próximo que Jesus chegou disso foi na passagem de Mateus, onde ele disse: "Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão." Ainda que muitos que matassem pela espada não morressem por ela. Era uma forma dele antecipar o "é dando que se recebe". Mas com o advento do Espiritismo e o consequente aumento das comunicações mediúnicas, os relatos das experiências dos que passaram para o além foram ficando cada vez mais frequentes e claras, inclusive com relação às consequências dos atos praticados em vida, que se refletem nas vidas posteriores, ou seja, na vida futura. Hoje nós sabemos que a nossa vida real é a vida espiritual. A vida futura nada mais é do que as nossas próximas encarnações,
onde nós seguiremos nos livrando das nossas mazelas, oriundas das nossas imperfeições. E essa certeza, para nós espíritas, é um consolo, por sabermos que, por pior que seja o nosso sofrimento, ele não é eterno, e que depende do nosso esforço que ele diminua ou até acabe. É a justiça de Deus se manifestando com a sua infinita misericórdia. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre.